Fala, meu lindo! Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês ficam fazendo suspense. Aí eu penso que tá todo mundo morrendo. Aí é só falar que tá gravando, os irmãos aparecem. Ô gente, nós estamos em São Paulo. E agora não é mais fôlego da semana. Agora é mentoria de vida. Como eu posso te explicar? Em um momento com Jesus, há uma semana atrás, o que o Senhor me fez entender é que nós não precisamos de um fôlego. O que nós precisamos é de uma direção. E eu já tenho 35 anos de idade. Eu sei que parece menos. Não era para rir, era para dar um glória a Deus. Mas eu já passei por alguns lugares na vida que já estou apto a ajudar de uma forma mais precisa. Porque nada gera mais autoridade do que dor. A dor é um fator gerador de autoridade. Você só pode falar por aquilo que você passa. Senão você é só um teórico tentando explicar sobre algo que você nem de fato viveu. Quando eu falo sobre filhos, eu já sei mais ou menos a realidade. Sobre casamento, sobre lutas, sobre doença, sobre cura, sobre milagres de provisão e sobre tempos de seca. Só que então o que nós precisamos é de direcionamento. Só que direcionamento não é de maneira perdida, de uma maneira guiada. E eu não sei se você percebeu, mas nós passamos basicamente 6 anos juntos aqui no nosso canal e já nós não somos desconhecidos. Quando as pessoas me encontram na rua, elas me abraçam como se eu fosse parte da família. Isso é um privilégio. Só que eu tenho um desejo ainda maior. Eu quero ser parte de famílias que vivem milagres extraordinários, de famílias que não sucumbem à dor, de famílias que passam por obstáculos e vencem, que geram testemunhos e passam para o outro lado. Entende? Então eu preciso me posicionar. Nós não vamos só ser mais um canal a partir de hoje. Escute bem o que eu estou dizendo. A partir de hoje nós seremos uma comunidade que não desgruda, uma comunidade que caminha junto e que nós vamos ter testemunhos incontáveis ainda esse ano. Então eu quero eu quero para além. E eu decidi algo no meu coração. Eu vou criar algo que vai me custar. Não vai ser tão simples de fazer acontecer, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Nós vamos criar uma comunidade de verdade. Quando você estiver vendo esse vídeo, vai ter um link aqui abaixo. Em algum lugar da descrição, é o link da nossa comunidade. A partir de hoje, você vai ser lembrado de tudo aquilo que acontecer. Nós vamos ter propósitos de oração, de jejum juntos, e eu quero poder fazer parte ainda mais da tua vida. Deus me chamou para servir a minha geração, e eu quero dizer que você pode contar comigo. Então entra nessa comunidade, não tem custo, não é para vender nada, não é para isso. É para que você possa caminhar com a gente, evoluir, crescer e poder desfrutar do melhor de Jesus nessa terra. Você crê nisso? Então já entra na nossa comunidade. Viu que chique, é tudo novo. Entra na comunidade já e curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E a partir de hoje nós vamos andar junto. Eu quero ser alguém que vai trazer luz para a tua caminhada e te ajudar a tomar as melhores decisões que vão mudar o seu destino para sempre. Então vamos para a mensagem. Ai, Jesus. Evangelho de Jesus. Tá difícil para mim hoje, estou emocionado.
Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 16, verso 21, diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia. Meu Deus do céu, eu preciso de um irmão para dar glória a Deus comigo nisso. Olha, a gente está falando de 1 hora depois, minutos depois, já não se lembra mais. Oh meu Deus. Porque pela alegria de ter nascido um bebê para o mundo. Amém? Olha, quem aqui já tem filhos? Levante a mão. Uau, também. Eu tenho uma fábrica. Você lembra da primeira ultrassom que você foi fazer? Irmão, a primeira ultrassom é uma das coisas mais apavorantes na vida. Porque tem médico... Eu ia desabafar. Mas veja, é muito complexo aquele momento, porque você quer contar os dedinhos, você quer ver se está tudo bem com o seu filho, e você tem uma ansiedade como qualquer pai e mãe do mundo, que é ouvir o tal do coração. Irmão, e ouvir o coração da criança é desesperador, porque ele é muito rápido a batida, e você diz: meu Deus, não nasceu e já está dando um infarto. E é desesperador. Só que existem duas coisas que são muito diferentes: o pai e a mãe. Porque o pai está vivendo tudo de fora, e a mãe está vivendo com aquilo tudo dentro dela. Então o pai consegue dormir melhor, porque a barriga não pesa. Mas a mãe já não consegue dormir mais de qualquer posição. A gente não muda o humor, por mais que tem homem que engorda junto com a esposa. Amém. Mas veja, as dores de fato, elas não são nossas. Elas são de quem está passando. É da mulher. Veja, eu me lembro da minha esposa, dos 3 filhos, das 3 gestações. Na verdade nós tivemos 4, e uma nós perdemos. Então é muito interessante olhar para ela mudando o corpo, mudando, sabe, a maneira dos seus hábitos, até que chega um dia que de repente dá um grito dentro de casa, e a bolsa estoura e a gente sai correndo para o médico. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez, e eu era um espectador da dor de alguém que me daria o maior presente da vida. Só que a dor não era minha, a dor era dela, porque gerar um testemunho, ele é algo muito poderoso. Para quem gera, é diferente de quem acompanha de fora. Na maioria das vezes nós olhamos os testemunhos, mas ninguém viu as noites sem dormir e as dores que acompanharam aquela jornada. Nós pegamos no colo, mas ninguém tomou ponto. Ninguém ficou gritando numa maca, ninguém gritou por anestesia. Nós basicamente chegamos quando tudo já aconteceu. Agora, para quem está gerando o milagre, a experiência é completamente diferente. Então, quando o texto está dizendo que quando nasce, toda a angústia, toda a dor ela passa, é porque de verdade passa. Porque quando você pega o fruto daquilo que você sofreu e gerou durante tanto tempo, então você diz: uau, valeu a pena. A minha esposa, o primeiro parto dela, todos foram partos naturais, mas o primeiro demorou mais de 10 horas. Você imaginar isso não é a mesma coisa que viver isso. Eu me lembro que quando terminou todo o processo de parto, eu doía da ponta da cabeça à ponta do pé. Só não tive coragem de reclamar para ela. Mas eu fiquei tão tenso, tão, sabe, ruim com aquilo, com aquela insegurança, com aquilo de poder ver. Mas quem gerou foi ela. Agora, nós somos uma geração que não espera o resultado, que não consegue mais suportar as dores do processo. A gente quer viver o final das coisas, mas nós não aceitamos o começo delas. Nós queremos a certeza do testemunho, mas nós não queremos a incerteza de esperar aquilo acontecer.
Nós somos uma geração que desiste antes da hora. E quem desiste antes da hora nunca vai ter essa palavra para dizer: valeu a pena passar pelo processo, valeu a pena superar, valeu a pena esperar, valeu a pena a dor que doeu na pele, mas agora é real, agora é o testemunho, agora é o milagre. Nós estamos amando os milagres, mas nós não estamos mais desejosos pelo processo. Nós queremos ver que Deus faça, mas a gente não quer esperar. A gente quer que Deus transforme o nosso casamento, mas a gente está divorciando antes de o milagre acontecer. A gente está querendo que Deus mude a nossa trajetória, mas a gente não consegue parar no emprego por mais de 3 meses. Nós queremos que Deus mude o caráter de alguém, mas o nosso caráter Deus não pode mudar, porque para a gente nós somos perfeitos. Ou seja, nós queremos o final das coisas, mas nós não estamos mais aceitando o começo delas. Uma das coisas que eu amo na minha esposa é porque ela, quando nasceu João, eu me lembro do rostinho dela, a felicidade. Minutos depois de passar pela maior dor da vida dela, ela olhar para mim e dizer: eu estou pronto para o próximo. Confesso que me deu um pouco de desespero naquele momento. Não é fácil. E aí nós perdemos uma gestação, porque gerar testemunhos dói. Nem sempre acontece da maneira que a gente gostaria, nem sempre é da velocidade que a gente espera. Perdemos uma gestação, e aí dores de processo. E eu me lembro de uma coisa que aconteceu. Nós tínhamos um balão que ela havia me dado a notícia, e no balão estava escrito: "The new baby's coming". Só que nós perdemos a gestação e o balão ficou dentro da lavanderia. Minha esposa, sem coragem de destruir o balão, tirou o baby e ficou só assim: "The new is coming". Ela estava dizendo mais ou menos isso: Deus, eu não sei se o Senhor vai me dar outro filho, mas eu sei que o Senhor vai me dar algo novo. Eu sei que o Senhor vai transformar esse processo em um testemunho extraordinário. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Grave isso que eu vou falar para você. Gerar um testemunho dói demais. Noites sem dormir, lágrimas que não cessam, joelhos que não se levantam, madrugadas que não passam, coração que aperta no peito. Todo mundo consegue, pra gente não chega. Mas quem suporta as dores de um processo vai ver o milagre de maneira genuína e real. E toda a dor será transformada em alegria, porque gerar processos ou viver processos para gerar milagres valem a pena, quando aquilo que você orou se tornar o testemunho que você vai contar. Eu me lembro do dia que eu cheguei na lavanderia e estava o balão e o balão estava escrito: "The new is coming". Eu corri para minha esposa, porque o Espírito Santo falou comigo: eu vou virar a página. Eu vou virar a página. Eu corri para minha esposa e falei: vida, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus falou comigo, Ele vai fazer algo novo. Alguma coisa vai acontecer. E tudo o que Deus fez estava conectado com uma estação. O Noah nasceu. E o Noah nasceu no final de 2019, começo de 2020. 2020 nós vivemos a maior pandemia do século, lembra? Nós tínhamos um refúgio dentro de casa. O Noah não era só um bebê, o Noah era um refúgio do céu para nós. Era tudo na hora certa. Grave isso: Deus não erra o tempo, Deus não muda o horário, Deus não se atrasa na sua tarefa, Deus cumpre tudo de maneira perfeita. Mas a gente nunca pode esquecer: testemunhos são gerados debaixo de processos que às vezes irão nos causar dores. Mas quem consegue passar pela dor e não desistir, vai viver o seu milagre de maneira completa. A mulher grávida, quando ela dá luz, está tudo doendo, está tudo ruim ainda. Mas aí de repente ela ouve o barulho de um choro. E todo o tempo que não podia gerar acaba. Sabe, todas as dores de tempo de oração, dizendo: Deus faz, esquece tudo. Todas as ultrações de dúvidas intermináveis, esquece tudo. Todas as noites sem dormir, esquece tudo. Porque alguma coisa veio à tona.
É exatamente isso. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida que o processo vai acabar, as dores irão terminar, e tudo aquilo que você gerou na dor, respeitando processos, vai se tornar o maior milagre da sua história. E você vai dizer como aqueles que respiraram aliviados: valeu a pena passar por tudo, valeu a pena todas as dores, valeu a pena todas as noites sem dormir, porque agora aquilo que era um clamor é um testemunho verdadeiro. Amém. É impossível falar disso e não lembrar da minha mãe. Minha mãe, chegou um momento da nossa família que a minha mãe não conseguia mais suportar o meu pai. E ela contava para as pessoas a história da nossa casa como se ela fosse vítima, e somente vítima de tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E um dia ela falou para uma mulher tudo que o meu pai havia feito e tudo que ele havia passado. E a mulher que ouviu disse para ela: nossa, que dó dele. E a minha mãe nunca tinha sentido pena do meu pai. Na cabeça dela, meu pai era o coadjuvante de toda dor, ou o ator principal, seja assim, melhor. E a mulher apresentou outra perspectiva para minha mãe, deu um livro para ela de presente. Lembra do livro, O Poder da Mulher que Ora? E a minha mãe orou durante 8 anos pelo meu pai. Só que orar 8 anos por um homem de dura cerviz não é fácil. Minha mãe dobrava os joelhos, e quando levantava era o mesmo homem que estava para tomar café. Minha mãe dobrava os joelhos e era o mesmo homem que falava palavras de maldição. Era o mesmo homem, ainda era o mesmo homem. 8 anos orando, 8 anos gerando um milagre, 8 anos passando por processos de dor e de dúvida. Até que um dia, minha mãezinha, na oração da manhã da igreja, o Espírito Santo falou com ela: hoje eu vou falar com o Hamilton. Hoje eu vou falar com ele. Minha mãe tem 1,65 m, meu pai tem 1,86 m. Naquele dia, minha mãe tinha 1,90 m e meu pai tinha 1,5 m. Minha mãe entrou dentro de casa e falou para ele: Hamilton, hoje Deus vai falar com você. Meu pai riu, achou que não era nada. Só que o que ele não sabia é que a minha mãe já estava de joelhos 8 anos pela nossa casa. Meu pai entrou dentro do carro. Quando entrou na rua da nossa casa, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Naquele dia, eu vi o meu pai chorar pela primeira vez. Eu vi o meu pai pedir perdão para a família pela primeira vez. Naquele dia, o meu pai me pediu perdão, e naquele dia começou a gerar o meu testemunho. Mas durante 8 anos, uma mulher dobrou os joelhos e não desistiu. Jesus salva o meu marido, mas ele não vale nada. Jesus salva o meu marido. E as pessoas diziam: você é casada com um homem que já te deixou. Jesus salva o meu marido. Resistiu a tudo, a todos, as dores, e hoje a nossa casa serve ao Senhor Jesus. Eu quero que você entenda: vale a pena gerar um milagre. Você não vai desistir dos processos que te levarão ao milagre. Você vai conseguir resistir às dores, você vai conseguir passar pelas batalhas, mas você não vai desistir, você vai perseverar. Mas alguém está dizendo que é impossível, que não vai acontecer, não dá tempo para restaurar, não tem cura, não tem milagre disponível. Mas você não vai parar, você vai continuar crendo, você vai continuar lutando, até que o dia, toda luta, toda batalha, toda dor se transforme no seu maior testemunho. E aí você vai ler exatamente aquilo que João está dizendo: porque quando dá a luz, toda angústia, toda dor, toda tristeza é esquecida. Eu termino dizendo algo para você. Há um tempo atrás eu fui chamado para ser um dos padrinhos do Hospital do Câncer de Barretos. E talvez foi um dos dias mais doloridos da minha vida, porque me levaram na área infantil. E para quem tem filhos, isso dói muito mais. Me
lembro de ter visto uma menininha com a idade da minha filha, com o pai de joelhos do lado da cama dela, trocando a sonda do bracinho dela, e eu não aguentei. Eu comecei a chorar, entrei dentro do banheiro, me tranquei. Estava toda a imprensa do hospital, toda a equipe, os diretores, e eu trancado no banheiro chorando sem conseguir voltar. Até que me recompus, saí, e a médica me falou uma coisa: você sabia que quando as crianças voltam para o hospital, elas não conseguem lembrar da dor que passaram aqui? Eu falei, como assim? Exatamente, é como se uma borracha apagasse na cabecinha delas, e elas ficam com outras memórias. Elas lembram do que brincaram, elas lembram dos dias bons, mas elas esquecem dos dias maus. Por isso que eu entendo que quando o Senhor diz que o nosso coração tem que ser como de uma criança, é porque vai ter um dia que a gente vai esquecer de todas as dores. Só 3 pessoas acreditaram. Então eu vou pegar essa palavra só para mim. Vai ter um dia, Dave, vai ter um dia que toda dor vai ter valido a pena, de um nível que você não vai lembrar de absolutamente nada, e só o testemunho vai ser contado. Em nome de Jesus. Jesus, nós oramos agora para que os teus filhos não desistam de viver o seu milagre, mas que possam gerar o seu testemunho. Senhor Jesus, que processos não sejam desrespeitados, que casamentos não acabem, que famílias não sejam dissolvidas, que negócios não sejam abandonados, mas que os teus filhos consigam passar pelo dia difícil, para poder chegar no dia aonde olharemos para tudo, não lembraremos de nada, e só um testemunho ecoará através da nossa voz. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. A gente às vezes chorou tanto. A gente, nós aqui, nós outros, nós, que às vezes está até um pouco mais cansado agora. Mas eu acho que dá para nós melhorar esse negócio. Oi, lindo, tudo bem? É para você se animar. Você está vendo talvez essa mensagem na segunda-feira. Talvez você está assim, ó céu, ouvido, passar, começou a semana de novo. Glória a Jesus, meu lindo. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Então, vou te pedir um favor. Curte o vídeo, é bem rapidinho. Curte, que isso ajuda o YouTube a mandar para mais gente assiste, mais pessoas são impactadas pela palavra. Então curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, entendeu? Ativa o sininho toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Tem uma mensagem de Jesus para você por aqui. Então, já se inscreveu? Ativou o sininho? Então, vamos pro vídeo. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 21, diz o seguinte: Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não vai acontecer. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Climão, não é? Imagina, irmão, do nada Pedro levou
uma mijada épica, na frente de todo mundo. Lá em casa, quando um dos filhos leva uma bronca, a gente já pegou o jeito. Todo mundo diz, nossa, levou uma mijadinha. Então, de vez em quando a gente sente um cheirinho lá em casa, alguém levou. Só que, irmão, uma coisa é você levar uma, né, de um ser humano normal. Outra coisa é você levar do chefe, do boss. E a gente não está falando de qualquer chefe, a gente está falando do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do chefe. Jesus. Irmão, e Jesus não foi de leve, foi para trás de mim, Satanás. Imagina a cara do Pedro, irmão, assustadíssimo. Porque, na verdade, o Pedro é igual a gente, é uma pessoa emocionada. Fala o que não precisa, na hora que não deve, quando viu já foi. Não sei se você é assim, mas irmão, a gente... O ser humano é incrível. A gente pensa que está tudo em dia, as nossas emoções estão tudo certo, até que alguém corta a frente do nosso carro e a gente fica endemoniado, fala o que não deve, briga com os outros. Eu me lembro de quando eu era mais jovem. Nossa, que horrível falar isso. Mas quando eu era, eu sou ainda, né? Os procedimentos, a gente está aí. Mas irmão, eu me lembro de uma história de um irmão que estava indo para a igreja. Para onde ele estava indo? Igreja. Um anjo do Senhor. Aí ele estava indo com o carrinho dele e um irmão cortou a frente. E ele começou a perseguir aquela pessoa na rua. E buzinava e queria que o homem parasse, porque ele queria brigar com o homem. E o homem não parava. E o homem ia indo e ele buzinando atrás. Para, seu filho de uma Jezabel. Calma, irmão, não vou falar nada não. E aí, irmão, o homem entrou na igreja. E ele entrou atrás. E o homem também era crente, e ele também era. Aí ele foi no vidro e falou, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Rapaz, a vida da gente é uma loucura. Como pode a gente ser tão instável emocionalmente, o que nos leva muitas das vezes a pecar, a tomar decisões que nós não tomaríamos de maneira normal? O que nos leva às vezes a tratar os outros de uma forma que não é comum a nós? O que nos leva às vezes a adoecer tanto nas nossas emoções que mudam a nossa essência? Porque eu vou te falar, lindo, tem gente que não é que ela nasceu amarga, ela se tornou amarga. Não é que ela é irritada, ela se tornou. Ou às vezes até está tudo bem, mas quando ela vê, ela é uma versão que ela não gostaria. Pedro é essa pessoa. Pedro mostra desde o início, quando Jesus o encontrou, que ele não é um discípulo normal, ele é da pá virada. Ele é o que Paulo vai dizer. Lembra, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. É o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, quando vi, já fiz. E essa é a maior crise dos nossos dias. É o maior problema. É as nossas emoções. Porque são as nossas emoções que, quando desajustadas, destroem a nossa vida espiritual. É as nossas emoções que nos colocam um jugo de arrependimento constante, de remorso, que não deixa a gente mudar. Porque a gente quer mudar, mas quando viu já foi. E a gente é ser humano. No fim a gente vai ter que entender como reagir e como vencer isso. Porque ser humano é ser humano, irmão. Você pode ser bonitinho, felizinho, mas quando você acorda, provavelmente você não é tanto. Tem algumas coisas que desequilibram as nossas emoções. Eu quero que você saiba. Primeiro, o cansaço. Isso é uma das coisas que mais destroem as nossas emoções. Cansaço, fadiga. Quando a gente vê, a gente se torna outra pessoa. E não é que se torna outra pessoa, a gente é. Só que a gente consegue esconder isso. Por exemplo, eu sou brabo. Eu sou, irmão. Sou meio do malzinho às vezes. Eu tenho umas vontade de falar umas coisas, de brigar de vez em quando. Na internet, então, Jesus, que vontade que eu tenho de fazer uns vídeos react. Mas não posso. Mas tem vezes, irmão, que se a gente não cuidar, a gente solta.
Eu tive uma experiência agora essa semana, como eu estava preparando essa mensagem, Deus deixou. Deus deixou. Deus não só deixou aqui, Deus armou. Deus falou assim: não, pode fazer, que ele vai cair no golpe. Irmão, eu cheguei de uma viagem, tive que ir para outra viagem, aquela confusão da vida da gente de pegar voo de madrugada e sai e não dorme direito. Então, quando a gente não dorme direito, a gente já não é uma pessoa tão boa, né? A gente não é um pregador assim, nossa, que vontade de falar de Jesus que eu estou agora. Não, a gente é normal. E aí, irmão, eu estou no aeroporto 5 horas da manhã, depois de 3 horas voando. Cheguei para ficar numa sala quietinho, descansar um pouco a cabeça, tomar uma água e esperar o voo da conexão. E é uma sala que eu já fico muitas vezes. Eu sempre vou com o cartãozinho para aquela sala no telefone, porque eu não ando com cartão, que eu perco. Então eu levo o telefone. E aí eu cheguei, irmão, naquela sala, 5 horas da manhã, depois de 3 horas de voo, cansado, oprimido, né? Ai, Jesus. E tinha fila. Tinha fila para entrar na sala. Aí, irmão, quem é brasileiro sabe, a gente já começa dentro da gente. Olha aí, ó. Por isso que o Brasil não vai para frente. E aí, irmão, é o negócio de sair do programado. Pedro saiu do programado. Pedro está emocionado, ele está apaixonado por Jesus, ele está encandecido por aquilo. Então a única coisa que ele não quer é que Jesus vá embora, mas aquilo é o propósito dele. Ele não tem o que dizer, mas quando viu, disse. Porque disse, perdeu a oportunidade de ficar calado. Irmão, eu estou na fila, e aí eu começo a me irritar. Está uma parte da minha equipe comigo, e eles começam a ver que o meu corpo, meu semblante está mudando. Aí eu olho para a mulher assim, de revesgueio, assim. Falei: querida. Quando a gente usa a palavra querida, porque já não é mais querida. Querida, vai demorar muito porventura outrora, porque isso não deveria ser uma sala de descanso. E aí, irmão, a mulher olha para mim com um semblante de paz, que irrita quem está irritado, e diz: 2 minutinhos, moço. Olhei no relógio, não era 2, passou 4, passou 5. Só que a moça que estava fazendo o registro não era a que me respondeu, e a que estava registrando estava quietinha, de cabecinha baixa. Então quando eu cheguei, a moça que havia me respondido 2 minutos já estava com ódio alimentado sobre minha pessoa, porque havia chamado a atenção, talvez da incompetência daquele momento. Olha para mim e diz: esse seu cartão a gente não aceita. Só que aí, irmão, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, quando eu vi, já fiz, irmão. Aí eu olho para ela e disse: minha linda, porque eu chamo de linda também quando eu estou bravo. Eu falo assim: me dê a maquininha aqui que eu vou passar para mostrar para você que dá para passar, porque eu já passei centenas de vezes aqui. E nisso, irmão, que eu estou perdendo a linha, aumentando o tom de voz, ficando irritadinho, a moça do lado olha para mim e diz: Dave? Segurar na mão de Deus. Ela falou: passei a madrugada toda assistindo você. Calma, irmão, só em Jesus tem poder. E eu... Irmão, sem perante Jesus, eu falei assim: ah, meu Deus, pronto, perdi um ouvinte, desviei a família toda. Só que acho que ela não viu, sabe? Só que eu, mesmo assim, eu comecei a me justificar para ela. Tá vendo que a gente tá cansado? Eu tô voando aqui a noite toda, você vê. A gente prega para os outros de madrugada, a gente nem sabe o que tá pregando. E aí, irmão, eu saí dali com um negócio no meu coração. Irmão, a gente precisa aprender rápido a colocar as nossas emoções em dia, para não passar vergonha. Porque o pior não é só escandalizar alguém. O pior é quando você naquele dia faz o que não deveria fazer e que impacta a sua vida para sempre. Ela me perdoou, graças a Jesus. Ela pediu uma foto no final. Então eu acho que não era para uma denúncia, era talvez só para... Mas eu vou te dizer, lindo, nós vivemos uma vida onde muitos de nós não somos mais quem nós éramos, porque perdemos a noção, porque deixamos escapar as coisas, cansamos. A vida, as tempestades vão dominando o nosso coração, vão mudando a nossa forma de falar, vão mudando a nossa forma de viver. E é por isso que as emoções
precisam ser tratadas através da palavra de Jesus. O Pedro é o resumo do ser humano. Está andando com Jesus, está andando com Ele. Irmão, como que alguém que é discípulo do chefe vê milagre sobrenatural e explode do jeito que ele explode? Como que alguém que anda com Jesus é dessa forma? E aí, lindo, isso das duas coisas me gera, primeiro, esperança. Se Jesus pega um doido como o Pedro para trabalhar, ele vai pegar nós também. Fala para um doidinho que está perto de você: tem uma esperança para você. Aleluia. E a segunda coisa, lindo: ninguém é melhor do que ninguém. O que a gente precisa aprender urgente é como a gente resolve. E é por isso que eu precisei cavar algumas coisas na palavra para entender, sabe? Quando eu vejo Pedro, eu preciso, para entender o que melhora, caminhar até o final da história dele. Então, lindo, eu vou começar do seguinte ponto: o que mais a gente carrega é o que nos domina. Ponto. Então veja, quanto mais vivo, quanto mais intenso é o seu relacionamento com Deus, melhor se tornam as suas emoções, mais equilibradas. Existem as exceções da vida, o cansaço é uma delas, as circunstâncias também fazem parte, mas uma vida com Deus tem o poder para anular as circunstâncias e roubar e tirar de nós o cansaço. A ter discernimento. Então, a caminhada do Pedro vai mostrando quem ele é, vai mostrando que ele é um ser humano comum, vai mostrando os desequilíbrios. Eu já preguei centenas de vezes sobre isso, mas uma das coisas que sempre passei desapercebida é sobre isso aqui, porque o que Jesus está falando é a missão da vida dele. Ele está dizendo: eu vim para isso. E o que Pedro está fazendo ele está fazendo uma média com os outros. Eu não sei exatamente o que ele está pensando, mas o que Jesus disse é que ele não está sendo ele está sendo usado pelo diabo. Irmão, o nosso cansaço, o nosso desequilíbrio dá lugar para uma voz que não é nossa. Olha o perigo. Então, se vivemos assim, tratamos os nossos filhos, vivemos os nossos casamentos, trabalhamos as nossas empresas com uma voz que não é nossa. Olha o perigo. E são nessas decisões da vida que a gente perde muita coisa, destrói muita coisa. A gente faz o que não era para fazer, a gente explode de um jeito que não era para explodir. Só que aqui, lindo, se você observar na vida, teve gente que fez algumas coisas que não teve, que nunca mais como voltar atrás. Lindo, uma palavra lançada no vento, ela não volta, ela foi. Quantas vezes usamos palavras que feriu quem nós amávamos? Quantas coisas a gente fez porque nossas emoções não estavam estáveis, que feriram pessoas e afastaram de nós, amigos que perdemos, relacionamentos que se foram, e às vezes coisas na nossa vida que estão atrasadas há muito tempo, porque a gente foi precipitado nossas emoções. Sempre para aqui. Olha para a Bíblia, homens que as emoções dominaram, tiveram histórias tristes. Davi foi dominado pelas emoções, não foi para a guerra, olhou Batseba no meio do pátio e perdeu um tempo precioso da vida, e ali começou a tomar decisões drásticas. Mandou Urias para o campo de batalha na frente. Emoção perdida. Sabe, Nabucodonosor era um homem importante, o mais importante da Babilônia, construiu uma cidade que se tornou uma das maravilhas do mundo. Deus mandou Daniel falar com ele, através do sonho que ele teve. Daniel o interpretou, e o sonho era: para de ser orgulhoso. E aí a Bíblia vai dizer que ele não ouve, as emoções o dominaram, a voz não é mais a dele. Ele está caminhando pelo palácio dizendo: isso tudo aqui é meu, fui eu que fiz, é para minha glória. E aí do céu ouviu-se uma voz: o reino passou de ti. Perdeu. Quantas vezes nossas emoções governam a gente, mas não voltam atrás. E aí, lindo, a pergunta de todo mundo é: como que eu domino isso? Lindo, essa é a minha batalha todos os dias. Essa é a batalha de todo mundo todos os dias. Não é uma batalha que você vence uma vez e acabou, não.
Todos os dias essa batalha precisa ser vencida. E aí eu olho para Pedro e começo a criar esperança. Como que a história do Pedro termina? A história do Pedro, como que começa? Começa Jesus encontrando Pedro na praia. Mas a questão é como isso vai continuar, como isso segue. E bom, aí a Bíblia vai contar. O Pedro, ele negou Jesus no final. O Pedro, ele deu uma facada na orelha do servo do sumo sacerdote. E aí você vai perdendo a esperança de Pedro. Só que tem uma coisa que acontece em Pedro que muda tudo. Atos capítulo 2, o Espírito Santo entra nele. Só um glória a Deus, eu vou dizer de novo. Tem uma coisa que acontece no Pedro que muda tudo. Atos capítulo 2, o Espírito Santo entra nele. Então eu vou melhorar, lindo. Enquanto Jesus caminha do nosso lado, enquanto Jesus é o alvo do nosso olhar, enquanto Ele está fora da circunstância, Ele só está longe dos meus olhares, ou até perto, mas não dentro, as minhas emoções sempre irão me dominar. Agora, quando Ele entra, algo novo me governa. Entenda, o Espírito Santo reside no Espírito, no nosso Espírito. E quando o nosso Espírito domina sobre a nossa alma, a glória de Deus é percebida nas nossas atitudes, na nossa forma de viver, na maneira de tratar. E às vezes o arrependimento é muito mais rápido do que se fosse só o Espírito governando. Porque quando eu estava na frente daquela menina no aeroporto, não era só o meu espírito, a minha alma que estava querendo se arrepender, não, era meu espírito dizendo: toma vergonha na cara, rapaz, se controla, não importa que você está cansado, a mensagem que tu carrega é maior do que você é. E é isso, o Espírito nos constrange, nos faz dar a meia volta e voltar atrás e pedir perdão rápido. Se às vezes escapa, a gente precisa ter o Espírito Santo para nos ajudar a correr atrás e refazer a rota. O problema é, quem é dominado pelas emoções durante muito tempo, colhe decisões de longo prazo que não gostaria. E eu vou te falar, lindo, é terrível isso. A gente, e talvez você que está ouvindo essa mensagem, se encontra exausto emocionalmente. E a pessoa exausta emocionalmente é a mais difícil de pregar para ela. Porque para ela nada mais faz sentido. Nada mais dá esperança. Ela está tão cansada que ela não para mais para ouvir. Porque já foi. Muitas palavras lançadas, muitas decisões tomadas. E essa é a maior preocupação do nosso tempo. A geração mais acelerada e a mais perdida da história. E aqui, lindo, quando a gente caminha na história do Pedro e entendemos que o Espírito Santo é o linear de tudo, eu começo a trazer uma esperança para mim, para nós, do que faz a gente ser diferente. E eu vou falar para você o que eu descobri. Quanto mais vida com Deus a gente tem, olha bem, quanto mais vida com Jesus a gente tem, menos, olha que loucura, vontade de pecar. Eu vou melhorar. Quanto mais cheio do Espírito Santo a gente está, menos tentado a gente é. E não é porque a tentação não existe, é porque os nossos olhos não estão focados naquilo. Então, para ser bem claro com você, se você deseja que as suas emoções ao longo do dia estejam controladas, comece o dia no lugar certo. Da maneira certa. A maneira que você começa o dia diz muito sobre como ele será. Então, se eu puder dar um conselho bem simples para você, não comece andando, comece ajoelhado na presença do Senhor Jesus, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor ao longo do meu dia. As minhas decisões sem o Senhor são trágicas, mas quando dominados pelo teu Espírito Santo, são carregadas de sabedoria e de colheitas excelentes. Portanto, Jesus, eu não quero andar sozinho hoje. Vai comigo por onde eu for, em nome de Jesus. Amém. E aí, lindo, a gente começa a ser livrado de algumas coisas. A Bíblia vai dizer: porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. O que é isso? Toda tentação que vem, Deus já mostrou o caminho. A que a gente às vezes está cansado, lembra? Emocionalmente, os olhos não enxergam nada e a gente não consegue ver.
Lindo, a guerra contra a nossa carne, a guerra contra essas emoções que dominam e faz a gente perder a bênção, ela é vencida sempre na presença de Jesus. Quando o Espírito Santo entra, quando Ele carrega a gente no colo, e isso muda tudo. Então, lindo, para você que está com a alminha cansada, bebê, tem uma notícia boa para você. Obrigado, amor, só você veio no aleluia. Puxa vida, vou dizer de novo, tenho uma notícia boa para você. Estão esperando a notícia? Escute bem. Por mais que a vida seja estranha aos nossos olhos, porque tudo é novo, nunca é igual, um dia é diferente do outro, algumas coisas são para sempre da mesma forma. Jesus nunca mudou, a sua palavra nunca vai mudar. Então eu tenho um conselho para você. E a notícia, na verdade, é o conselho, palavra, o manual. Então, eu vou ler só um texto para você, e você me diz como se sente no final. Isaías capítulo 43, verso 3. Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo, e através dos rios eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e te resgatei. Lindo, você não precisa ficar cansado, você não precisa se sentir ausente de cuidado. Ele está com você. Se passares pelo fogo, Ele estará contigo. Se passares pela água, elas não te submergirão. Ou seja, temos uma razão para descansar. Nós não precisamos ficar aflitos. Nós só cansamos porque pensamos que estamos sozinhos e que governamos a história do nosso jeito. Não, bebê, não precisa. Se você quiser, existe um Deus do céu que governa todas as coisas, que caminha com você por onde você for. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do mar, não importa nada. Ele está sobre o governo de todas as coisas. Portanto, descansa tua alma. Isso é saúde. Lindo, eu estou falando para você agora, cansado, às vezes oprimido, sobrecarregado. Lembra da palavra: deixe que venham até mim, que eu vos aliviarei. Isso é renovo para a alma. É Salmo 23. Deixa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia minhas águas tranquilas. A sombra, ei, lembra, o teu cajado e a tua vara me consolam. Lindo, não precisa mais desesperar. E isso começa a mudar a gente de dentro para fora. Vou falar para você, lindo, eu estou ficando melhor nesse negócio das emoções. Estou ficando melhor desse negócio. E não é fácil. Irmão, vou dar um conselho e vamos terminar. Porque o fim não é o que você ouve, é o que você faz a partir daquilo que ouve. A vida vai continuar igual. Os barbeiros vão continuar dirigindo. Os aviões vão continuar atrasando. Os boletos vão continuar chegando. Sangue de Jesus tem poder. A vida vai continuar no seu curso. Mas se algo novo dominar o teu coração e se sobrepor sobre as suas emoções, você vai ser diferente. Eu quero dar para você um exemplo muito simples. E eu confesso para você que isso para mim é incrível. Na nossa cidade, em Joinville, tem uma mulher. Ela está famosa, ela vende pipoca. Ela é um fenômeno. E ela tem uma idade dos seus 40, 50 anos talvez. E eu
Fiquei vendo uns vídeos dela, uma mulher simples, super simples. Aí ela mostra no domingo o que ela vai comer. Ela mostra, olha o repolhinho que eu vou fazer aqui, aí o frango. E você fala assim, nossa, que delícia. Aí ela fez um vídeo essa semana escondendo R$20 no lugar da cidade lá. Escondendo. Ela fala assim, quem chegar primeiro vai pegar o dinheirinho que eu escondi aqui. E ela está ficando famosa. Mas o que é incrível é que eu conheço essa mulher há muito tempo. E eu lembro dela de quando ela não tinha fama ali. Ela só vendia pipoca. Mas sabe qual que é o mais gostoso? É porque ela sempre foi daquele jeitinho. Feliz, sorridente, vendendo pipoca numa esquina da cidade de Joinville. Feliz. Simples de tudo, feliz. Mas o que me impressiona é que é constante isso, sabe? O tempo passou e ela não deixou que o brilho fosse roubado dela. Pelo contrário, o fato de ter perseverado hoje fez ela ter frutos muito maiores. Então o que eu quero que você entenda é, hoje eu tenho 30 anos. Eu brinco com os meus filhos, eu ainda tenho um bom senso de humor, por mais que sou esquentadinho. Mas o que eu quero é longevidade. Longevidade da maneira de ser. Eu vou ser mais claro, eu não quero azedar. Eu não quero ser outra pessoa. Eu ainda quero ser o velhinho com cara de bobinho às vezes, chorão. Eu ainda quero chorar. Eu ainda quero ser do mesmo jeitinho com meus filhos. Eu ainda quero chamar minha esposa do jeitinho que eu chamo hoje. Eu ainda quero ser esse homem. A questão é o quanto antes entender que o que vai determinar o meu futuro são emoções saudáveis. Eu preciso deixar o Espírito Santo dominar ainda mais o meu coração. Então, lindo, é a decisão que eu tomo que vai fazer isso acontecer. A questão é, se você está ruim agora, vou te dar uma boa notícia, ou uma ruim. Se você continuar, você vai ficar pior. Mais doido, mais estressado, mais bravo. Porque, irmão, se Jesus não entrar, a gente vai encardindo de um jeito que é apavorante. Você já pegou gente ruim na vida, que a pessoa é pesada? Irmão, isso é você amanhã se não deixar Jesus entrar. Olha que coisa ruim. Irmão, eu não quero ser esse velhinho que briga com todo mundo, não. Eu quero melhorar. Jesus me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Você está entendendo? Isso é longevidade. Então, por isso que a palavra é saúde em todas as áreas da nossa vida. Ela é vitamina para a nossa alma. Comece a mudar a forma de viver, que você vai ter colheitas incríveis. Então, rapidamente, primeiro, se você não deixou Jesus entrar, deixa logo. Se você ainda não deixou Jesus entrar no teu coraçãozinho, deixa logo, rápido, rápido. Mesmo que depois que Jesus entrar, você ainda vai continuar fazendo umas bandidagens. Mas se ele entrar, você vai conseguir se arrepender. 2 amém. Eu vou dizer de novo, ele é o único que faz o ser humano se arrepender de verdade. É a função do Espírito Santo. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixa ele entrar logo. Pronto. Agora vem a fase difícil. Deixa ele começar uma faxina dentro de você. E isso é maravilhoso, mas vai te custar muita coisa. Você vai ter que dobrar o orgulho que você tem. Se você quer que as suas emoções estejam em ordem, você vai ter que começar a fazer coisas que você não gosta, como, por exemplo, pedir perdão. É só nós, irmão, tá vendo? E tudo isso é bolo, é receita. Você vai ter que começar a pedir perdão e liberar perdão. E aí a última coisa, e essa é a melhor, entender que você nunca vai ser bom o suficiente. Que quanto menos você esperar, você vai estar na fila do aeroporto dando piti. Mas aí Jesus vai te chamar e vai dizer: não é esse que eu quero. Tira esse do campo e chama o que eu escolhi para fora. Vem. O Pedrão, irmão,
Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Poxa, Senhor, você começou a pegar mais leve comigo. O Senhor não estava repreendendo ele, estava repreendendo a voz que o estava governando. Irmão, o Senhor Jesus ama você do jeitinho que você é, bravo, teimoso, irritante, mal-humorado às vezes. Mas a boa nova é que Ele quer mudar você de dentro para fora, quer curar as suas emoções, quer trazer leveza para a sua vida, quer trazer paz para o teu caminhar. E isso é o Evangelho como um todo. E é difícil porque às vezes não acreditamos que Ele tem poder para isso também. Então, faça um experimento. Amanhã ou hoje, antes de sair de casa, lembra? Muita gente assiste isso aqui de manhã. Dobra o teu joelho. Fala: Jesus, hoje não vai ser eu que vou governar. Hoje não vai ser, Jesus, as minhas emoções. Jesus, eu quero ser diferente. Meu bom dia vai ser diferente. Meu boa tarde vai ser diferente. O meu abraço vai ser diferente. Jesus, eu quero que esse peso que a minha alma carrega saia agora. Eu quero melhorar no nome de Jesus. Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Jesus, eu quero ser leve. Eu quero ter colheitas sobrenaturais. Jesus, eu quero ser parecido contigo. Em nome de Jesus, vai na frente. Em nome de Jesus, amém. Irmão, você vai ser insuportavelmente legal. Você vai ser a luz que a tua empresa precisa. Você vai ser a luz que a sua família necessita agora. E é isso que acontece quando ele entra. Começamos na emoção, mas a vida, na verdade, sempre termina e começa no Espírito. Faça isso, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu estou tentando. Até que Ele venha. Estou tentando. Jesus, quero ser melhor. Quero parar de dar piti. Quero ser menos sistemático. Jesus, eu quero ser menos chato. Quero ser mais leve. Quero ter menos dor de cabeça. Quero, viver mais até, Jesus. Sem ruga. Jesus, coloca as nossas emoções em ordem. Tu és um Deus que cuida de tudo, de todas as coisas. O Senhor sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Quando a nossa alma se abate, Tu és a resposta que precisamos. Jesus, quando tudo está perdido, Tu és o Deus que nos encontra. Tu és o Deus que nos faz caminhar por cima das águas, por cima das tempestades da vida, Jesus. Senhor, não nos deixa perdermos a essência. Não nos deixa ser quem nós não somos. Não nos deixa, Jesus, não ser parecidos contigo. É isso que a gente quer. A gente quer ser parecido contigo, Jesus. Quer ser mais calmo, quer ser mais leve, quer andar sobre essa terra com, Jesus, com leveza. Porque no fim, Jesus, vamos tudo para o mesmo lugar. Mas o destino perene é a eternidade contigo. Mas essa breve passagem na terra, Senhor, não deixa a gente perder a paz. Não nos deixa, Senhor Jesus, ficar perdidos. Não nos deixa, Senhor Jesus, tomar decisões erradas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Entenda, eu fiz algumas pesquisas ao longo dessa semana, quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, quando me lembrou dessa palavra, desses dois textos de duas histórias, que são basicamente o pós-guerra. Essas duas histórias, elas revelam e retratam o pós-guerra de Elias e revelam o pós-guerra de Noemi. Então são duas histórias onde a gente entende que toda guerra, quando ela passa, ela deixa uma consequência mesmo para aqueles que sobrevivem. Existem as marcas da guerra, existem os sintomas que mesmo quando você vence, você, se não cuidar, vai carregar consigo. A preocupação nossa é porque quando vencemos, pensamos que não há obstáculos na vitória. E eu quero que você entenda que a vitória tem tantos obstáculos quanto a derrota.
Existem coisas que nós precisamos amadurecer espiritualmente para observar e não carregar conosco, para que a gente possa viver de vitória em vitória, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos autoriza. Porque senão a gente vai enfrentar uma guerra com a mentalidade na que passou. Porque existem guerras que nós entramos porque queremos, existem guerras que nós somos convocados e essas nós não queremos, mas porque somos convocados não temos como fugir. E existem as guerras que as nossas decisões geram à nossa volta. Então toda guerra tem uma consequência. E a gente tem que saber quais são essas consequências, o que causa na gente. Eu fiz uma pesquisa rápida. Aqui nos Estados Unidos é um país de muitos veteranos da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Então quando você olha os veteranos, você consegue entender se essas marcas realmente elas são plausíveis, se isso existe. E uma pesquisa rápida que eu fiz, no mesmo website que o Léo utiliza para as histórias dele, eu encontrei algumas informações. Foi feito um estudo em 18 mil soldados que são veteranos da Primeira Guerra do Vietnã. Dos 18 mil soldados analisados pela Universidade de Nova York em 1980, chegou-se à conclusão que a cada 4, um tem problemas psicossomáticos causados da guerra. Eles carregam consigo marcas tão profundas. Na época não havia o diagnóstico, então chamava-se de febre das trincheiras, ou a doença do soldado, tinha alguns nomes que se davam. Mas quando a Associação de Psiquiatria Americana começou a fazer os estudos, na década de 80, então chegaram a uma conclusão: existe o transtorno pós-traumático. E eu quero falar para você que isso é muito real. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos enfrentando batalhas diárias. Nós acabamos de passar 2 anos de uma grande batalha, que não foi só a sua casa que travou, o mundo inteiro travou a mesma batalha, a batalha contra um vírus, que muita gente teve perda, muita gente perdeu pessoas da família. E se você observar, as pessoas elas ainda estão condicionadas mentalmente, não vou dizer todas, mas ainda estão morrendo de medo. Eu confesso para você que eu já estou de boa, irmão. Eu estou de boa, já estou lambendo corrimão, já estou... Mas isso sou eu. Tem pessoas que ainda não conseguiram sair de casa. Eu estava voltando para os Estados Unidos agora, eu tive que ir ao Brasil, e sentou um senhor do meu lado e ele falou: é a primeira vez que eu viajo hoje. Irmão, eu fui a viagem toda com medo de espirrar no lado do homem. Porque se eu espirro no lado do homem, o homem morre, irmão. Ele falou: pronto. E aí ele começou a falar comigo: a máscara não dura mais de 3 horas a sua eficácia. Nós estamos tudo de máscara. Ele: a máscara não dura. Portanto, se tiver alguém com Covid nesse voo, todos nós estaremos com Covid quando o avião pousar. Irmão, eu comecei a passar álcool nas coisas, porque ele também estava passando. Eu falei: vou ajudar esse homem, passar álcool, limpa o avião. Irmão, eu já estava quase lá na galha, limpando a comissária, limpando o piloto, estava todo mundo limpinho. Porque olha que loucura, quando você anda com alguém que tem marcas, se você não cuidar, você absorve os medos que ela carrega. Se você não cuidar, você começa a se tornar o reflexo dela. E a gente tem que fazer que as pessoas reflitam a ousadia do Espírito de Deus que há em nós. Eu fui com meus pais aqui no parque. A gente foi no Animal Kingdom. E eu nunca tinha ido. Eu fiquei: uau, que top. E aí a gente foi naquele... Para vocês é normal, irmão. Pra gente... Fomos lá e a gente foi naquele safari. Irmão, a gente sentou no caminhãozinho. Quem já foi sabe o que eu estou falando. Tem um caminhãozinho top. E nós estamos todos sentados, vamos ver os bichinhos. Tá eu, papai, mamãe, Paula, João, família toda. Toda a família Buscapé. Irmão, tinha uma família na frente. E aconteceu uma coisa. A minha mãe tossiu. Irmão, só que tem uma coisa que a nossa família, eu acho que é o emocional que afeta, que o fato de você não poder é o que dá mais vontade de fazer. Então não pode rir. Irmão, quando a minha mãe tossiu, a família já fez assim já. Foram todos para frente. Aí meu pai
compôs a nota, tossiu também. E aí o cara olhou para trás com uma cara assim, seus monstros, o que vocês estão fazendo aqui? E aí, irmão? Eu tossi. E todos tossimos, e foi uma viagem de muita tosse. Eu já estava, Senhor, sangue de Jesus tem poder. Ninguém está doente, irmão, ninguém está com Covid, mas estava com tosse, eu vou fazer o quê? Irmão, o pessoal foi se esquivando, colocaram máscara, colocaram jaqueta na cabeça, se tamparam tudo. E a mulher fazia assim com a cabeça, com cada tosse. E eu não vi uma girafa, eu só vi a mulher fazendo assim com a cabeça, irmão. Eu fiquei nervoso. Eu vou ter que voltar lá para ver os bichos, porque eu não consegui ver, eu fiquei nervoso. Irmão, concluindo o negócio, quando nós saímos que o carrinho parou, a família da frente fez assim, ó, e saiu correndo. E aí nós, meu Deus, irmão, aí a gente está passando, tá a mulher em prantos, em crise de choro, e o marido abraçando ela, tipo, vai ficar tudo bem, querida, aqueles monstros lá, vai ficar tudo bem. Naquele dia, aquilo me marcou tanto, porque a gente tem as nossas histórias, mas a gente não conhece a história do outro. Alguém vai dizer, olha que fraqueza, como assim que nós podemos ter coragem de dizer, e se ela perdeu uma mãe? E se ela perdeu um pai? E se ela teve uma perda? E se aquilo desencadeou uma síndrome do pânico? A gente não sabe. Então o fato de termos coragem não nos dá direito de chamar os medrosos de covardes. Entende? Quando nós absorvemos essa postura de empatia, de compreender a dor do outro, nós conseguimos de maneira efetiva ser o remédio que a nossa geração precisa. Quando nós olhamos para, aleluia, quando nós entendemos isso, que guerras deixam marcas, e eu vou provar para você pela palavra, eu tenho pouco tempo, e eu quero provar, não preciso provar, mas você quer, a gente precisa, porque a gente está saindo de uma guerra, e a gente já entrou em outra, e amanhã tem outra, e tem os boletos tudo esperando, vem, e cada dia é uma batalha diferente. Olha só, nós demos um texto de um pós-guerra, de dois. O primeiro é de Elias. E se você conhece a história de Elias, você entende que o que ele viveu é muito exitoso. Elias não perdeu uma batalha. Elias, pelo contrário, ganhou uma grande batalha. A Bíblia diz que Elias estava sendo afrontado pelos profetas de Baal com relação à divindade, à resposta, o poder para responder do Deus de Israel. E a Bíblia diz que Elias desafiou os profetas: coloquem o sacrifício de vocês na pedra, em cima, e peçam para que o Deus de vocês consuma com fogo. Façam isso. E aí a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a gritar por Baal, dizendo: Baal, desce fogo do céu. E nada aconteceu. E a Bíblia diz que Elias começou a rir, dizer: vocês estão perdendo tempo, não vai acontecer nada. Aí ele diz: agora é minha vez. A Bíblia diz que ele consertou o lugar de sacrifício, o altar de sacrifício. Colocou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos. E aí a Bíblia diz que Elias é tão atentado, é tão vida louca, irmão, que ele falou assim: agora eu vou elevar o nível da parada. Derrama água. Derrama água. A Bíblia diz que ele cortou um novilho, colocou em cima. E olha que loucura, olha que homem corajoso. Concorda comigo que ele é muito corajoso? E ele diz: derrama água em cima. E a Bíblia diz que derramaram 4 jarros de água, a ponto de encher as valetas que estavam em volta. E aí a Bíblia diz que Elias levantou as mãos para o céu e disse: Deus, a minha parte eu fiz, agora faz a tua. E desce fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo do céu desceu e lambeu a água, que até a água das valetas secaram. Ei, o que Deus fez foi provar: Elias, eu sou contigo, irmão. Tu é meu menino, eu estou contigo. Se você crer, eu faço. Eu derramo o fogo do céu. Aí olha que coisa doida. A Bíblia diz que o fogo consumiu, lambeu o lugar de sacrifício, secou a água das valetas. E a Bíblia diz que naquele dia todos os profetas, que eram mais de 400, foram mortos por Elias. Uau! Entende? É uma guerra de êxito.
É uma guerra aonde quem entrou venceu. E aí a nossa mentalidade é que se eu venço uma guerra, está tudo bem. Se eu venço uma guerra, eu posso dizer, vem a próxima, levanta, bora, vamos. É isso que a gente pensa às vezes, e não é assim. Mesmo na vitória existem as marcas que ficam. Existem cicatrizes que precisam ser observadas. Existem os traumas que são deixados ao longo da caminhada. Entenda, um homem corajoso, poderoso na batalha, que confia no Deus de Israel, recebe uma notícia. Ah, irmão, isso aqui é sinistro. A Jezabel ficou sabendo o que ele havia feito e mandou um bilhetinho para ele. O Elias, nas próximas 24 horas, eu vou matar você. A nossa concepção é, irmão, quem Jezabel pensa que é? A gente está falando de Elias, que acabou de derrotar e matar na espada mais de 400 profetas de Baal. Quem é Jezabel? Pois é, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando nós passamos uma guerra e quando nós ficamos marcados por ela, nós começamos a olhar os próximos adversários de maneira equivocada. É como se nós olhássemos para um gatinho e começássemos a enxergar um leão, porque a gente está cansado da última batalha. Então a gente está com tanto medo que a gente não quer uma nova batalha. E aí é o caminho que muita gente às vezes segue. Consegue vencer uma batalha e logo depois vai embora e foge. Eu tenho amigos que queriam ter filhos e batalharam, oraram, clamaram, e quando Deus respondeu, foram embora. Sabe, aquela batalha foi vencida, mas algumas marcas parece que elas permeiam o nosso coração e o nosso espírito. Bom, irmão, o que eu quero só que você saiba é que Elias, quando ele soube que Jezabel ameaçou ele foi embora. A Bíblia diz que ele não só fugiu, como ele também desejou a própria morte. Irmão, ele tinha vencido uma guerra. Como alguém que vence uma guerra está morrendo de medo para uma mulher e deseja a própria morte. Eu só quero que você entenda, toda guerra deixa marcas, mesmo quando você as vence. E é isso que mantém a gente centrado e humilde. Isso é para manter a gente humilde. É para manter a gente no centro da direção, da palavra, da vontade, do comando do Eterno. Eu passei uma semana agora, num propósito com o Senhor Jesus. Eu acordava de manhã, ia para um lugar de oração que tem lá no condomínio, coisa mais linda, irmão. Só aqui para ter esse trem top. Eu acordava e ia para aquele lugar. E a minha oração para o Senhor é: Jesus, eu ainda preciso da tua voz, eu ainda preciso da tua direção. O fato de eu ter escolha não significa que eu sei escolher. O fato de eu saber alguma coisa não significa que eu conheço o futuro. Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija. Sabe o que é isso? Uma guerra foi vencida, mas ainda existe mais guerras pela frente. E se o Deus de Israel não estiver comigo, não dá certo. Quando nós entendemos que não foi nós que vencemos a guerra, mas é o Deus que está conosco que fez a guerra ser vencida, a gente fica humilde, a gente baixa a bola. Irmão, você não sabe nada, eu não sei nada da vida, eu tenho 31 anos, mas já enfrentei batalhas amargas, entende? Mas eu sei que a vida, ela terá mais batalhas. Então, se venço uma guerra, ao invés de pensar qualquer coisa, eu preciso resolver as marcas que dela ficaram. Eu tenho que consertar a minha visão. Sabe, a outra história é a história de Noemi. O livro é de Ruth, mas a história é de Noemi. A Bíblia diz que Noemi passou uma crise muito forte. Noemi morava em Judá, junto com seu esposo e seus 2 filhos. A Bíblia diz que houve uma grande fome e eles foram para um outro lugar chamado Moabe. Moabe, que significava casa do pão. Então eles foram para sustentar a família. Então imagina, Noemi sai de Judá com uma proposta, com um desejo: sobreviver.
E aí Noemi vai para Moabe. Quando chega em Moabe, a Bíblia diz que pouco tempo depois o marido dela morre. Então você começa a entender que no cenário onde era para ter sustento, a morte vem. Agora, olha que loucura isso aqui. A Bíblia diz que não foi só os filhos de Noemi que morreram. O marido foram os dois filhos que tinham se casado com duas moabitas. E uma delas é cujo qual está o título, o texto, que é de Ruth. Então, Noemi perdeu o esposo, perdeu os dois filhos, Noemi perdeu tudo e agora ela tem que voltar para casa. Entende que o cenário é diferente? É diferente você voltar para casa com a vitória e é muito diferente quando você volta para casa com a derrota. A gente não consegue enfrentar os olhares dos outros quando nós perdemos algumas batalhas. Nós temos dificuldade de entender que nem tudo está sob o nosso controle. Sabe, sempre haverão perdas em uma batalha, e às vezes pode ser na nossa casa. A questão é o que a gente faz quando então a batalha chega e a gente perde. O que acontece? Está vendo que isso é choque de realidade? Não é sempre que a gente vai sair exitoso. Em algum momento a derrota pode acontecer. E a Bíblia diz que Noemi sofreu uma dura derrota. Ela perdeu tudo que ela tinha e agora ela está voltando com as duas noras para ajudar. E aí ela diz para as noras: olha, vocês não precisam ir comigo. Vocês devem ficar, porque o que vocês querem com uma mulher como eu, que não tem ninguém por mim, vocês podem casar novamente, vocês são jovens, sabe, me deixem. E a Bíblia diz que elas choravam em alta voz. E aí Noemi repete de novo: olha, vocês podem ir embora. E aí uma foi embora, Orfá foi embora. E ficou uma menina chamada Ruth. E Ruth, na minha humilde opinião, ela tem uma sensibilidade tão grande na forma de falar que é constrangedor o que ela diz. Ela diz: aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Eu não te desampararei. Eu quero que você compreenda a importância da comunhão. Isso que eu estou te dizendo. É por isso que a igreja ela é tão eficaz no mundo espiritual. Porque nós precisaremos em algum momento da vida que Deus coloque uma Ruth do nosso lado, para pegar a nossa mão e dizer assim: ei bebê, não vai desistir não. Perdeu uma, mas nós vamos para cima para ganhar a próxima. Sabe, nós vamos estar junto. Você não vai ficar para trás. Eu não vou te deixar sozinho. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu quero que você fale uma coisa olhando na baga dos olhos dele. Fala assim, ó: eu consigo sozinho. Diz aí, diz aí. Agora sacode ele e diz: mas juntos a gente vai mais longe. Aleluia. O pós-guerra é dramático para Noemi. Noemi está voltando com Ruth. E agora, quando ela está chegando em Judá, todo mundo sabia quem ela era. E as pessoas começam a dizer: a Noemi está chegando. A Noemi voltou para casa. A Noemi está vindo. E a Bíblia diz que a sensibilidade, o que está acontecendo com ela, diz o seguinte: ela fala: não me chamem de Noemi, mas me chamam de Mara, porque Noemi significa agradável. Ela não se sente mais alguém agradável. Meu lindo, sabe o que é isso? As batalhas deturpam a nossa visão de Deus sobre nós e a nossa visão sobre Deus. Ela destrói a nossa visão. Então agora ela olha para ela e ela não sabe mais quem ela é. As guerras destroem muitas das vezes a nossa identidade. Nós começamos a esquecer quem somos só pelo fato de que uma coisa não deu certo. A gente exclui todas as demais. E nem tudo vai dar certo, bebê. Noemi diz: não me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Eu era agradável antes de sair de Judá, mas agora voltando de Moabe, eu sou Mara, eu sou amarga. Eu li esse texto algumas vezes antes de pregar. Eu já utilizei ele para uma mensagem há dias atrás.
que incrível como Deus ele vai semeando no nosso coração as direções, e a gente vai pedindo para que o Senhor Jesus confirme as coisas. Eu confesso para você, eu não sou louco de pregar sem uma direção clara do Senhor. Não é sobre aquilo que a gente sabe, é sobre aquilo que Deus quer conversar com a sua igreja. Sabe, eu estava com essa palavra queimando no meu coração. Eu estava voltando para o Brasil, eu entrei dentro do avião. Já tinha acontecido o cenário do parque. Eu entrei dentro do avião e quando eu, chego no Brasil, eu abro o meu telefone e tem uma mensagem de um amigo meu. E meu amigo diz na mensagem: David, eu quero suicidar. Não tem mais esperança para mim, eu estou buscando os meios já para fazer. Eu já vi toda a parte de seguro que vai ficar para minha esposa. Tem um seguro que se eu suicidar ela vai conseguir igual. Eu vou acabar com a minha vida hoje. Irmão, na cabeça dele eu estava nos Estados Unidos. Na cabeça dele ele pensou: vou falar para o único que está longe, que não pode fazer nada. Eu tinha acabado de pousar no Rio Grande do Sul. Eu tinha acabado de pousar em Porto Alegre. Sabe onde ele mora? Ele mora no Rio Grande do Sul. Ele mora perto de Porto Alegre. E aí ele me manda essa mensagem, irmão, falando tudo isso. Eu pego o telefone e ligo: oi, lindo, tudo bem? O que está acontecendo? Aí ele começa a contar as batalhas que ele perdeu. Eu perdi essa batalha, eu estou para falir. Ele começou a contar as histórias dele. E eu comecei a dizer: Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. A palavra já está preparada. E agora eu estou no lugar certo, na hora certa, no lugar ideal para pregar e começar a viver essa palavra. Aí eu falo para ele assim: posso te dizer onde eu estou? Ele falou: pode. Eu estou no Rio Grande do Sul, indo para Gramado agora para pregar numa conferência. Eu não sei como tu vai fazer. Eu dou a tua entrada, mas você tem que pegar o carro agora, colocar a tua família dentro e vai para a conferência. Ele falou: não acredito que você está aqui. Eu não só estou aqui, como estou chegando perto de você. Bora, vai para a conferência. Irmão, ele entrou na conferência arrebentado, sentou atrás de mim. Aleluia. Deus é tão bom que não me usou para falar com ele. Deus usou um outro homem que foi até ele e lhe revelou tudo aquilo que havia acontecido, sobre o desejo de suicídio, sobre o desejo de morte. Deus restaurou a família deles naquele dia, porque uma batalha pode ser perdida, mas a guerra será vencida no nome de Jesus. Ei, guerra é diferente de batalha. Batalha acontece em todos os dias, a guerra é uma só. Nós podemos perder uma batalha, mas eu não admito perder a guerra. A guerra será vencida no nome de Jesus. Uma batalha se perdeu? Peraí, vamos ver o que eu posso fazer para na próxima não perder. Irmão, resumindo, eu volto para os Estados Unidos, estou vindo por culto, ou saindo do culto, recebo uma ligação: nós estamos com a nossa família tudo no parque. Deus restaurou a nossa casa. A morte não teve governo. Sabe o que é isso, meu lindo? A derrota de uma batalha pode mudar a visão de Deus, sabe, sobre a sua visão sobre Deus, mas não muda quem Deus é. Você pensa: Deus não está comigo. Lindo, Deus está com você. O fato de você não enxergá-lo no meio da tempestade não significa que Ele tenha perdido você de vista. Aleluia. Aí eu termino, porque agora deu. Normalmente alguém sempre faz assim: nossa, tudo que é combinado dá certo. A gente não combinou, eu entendo. Eu estava com vontade de começar a pregar, mas agora eu tenho que começar a concluir, porque a confusão ela se encerra quando Deus entra na história, quando Deus começa a renovar as coisas. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Noemi tem a visão distorcida sobre ela. Ela pensa que tudo isso Deus é o culpado e que ela não é mais quem ela era antes das batalhas que ela perdeu. Só que a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Noemi. Eu quero que você diga para quem está do seu lado: Deus pode restaurar a sua sorte hoje. Deus pode restaurar a sua história hoje. Deus restaura.
A Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte. Agora olha que coisa linda, a família dela tinha se perdido. Mas se você olhar na genealogia de Jesus, tem alguém que aparece lá. eu vou ler para você o final do texto. Diz: e as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe o nome dizendo: nasceu um filho a Noemi. O filho é de Ruth, mas agora é a geração de Noemi. Olha que coisa linda. Nasceu um filho a Noemi, e eles o chamaram de Obed. E Obed é o pai de Jessé. E Jessé... Pera, vamos juntar para fazer junto. A Bíblia diz que ela teve um filho, ela casou com Boaz, e o nome do filho é Obed. Obed teve um filho, e o filho é Jessé. Jessé teve vários filhos, mas um deles é Davi. E o Deus que você serve é da raiz de Davi. Sabe o que é isso? Deus mudou. Celebra, pelo amor de Deus. Deus não muda só você, Ele muda a sua geração. A gente tem que entender que quando Deus age, Deus não age por mim, Deus não age por você, Deus age por nós. O que Deus fez na minha casa é para nossas famílias. E sabe qual que é a loucura de tudo? É porque eu hoje falo uma história. Eu conto da onde eu vim, quem eu sou. E eu digo, olha, eu sou a primeira geração de ministros da minha família. Mas um dia o meu filho vai dizer diferente. Ele vai dizer, não, eu sou a segunda geração de ministros. E aí pode vir o meu neto, entende? O que Deus faz impacta gerações. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra não será perdida. Eu preciso terminar. Aí a Bíblia diz do Elias. Eu tenho que voltar para o Elias, que o Elias está dentro de uma caverna. Ele está escondido. Eu vou morrer. Ele está escondido, esperando a Jezabel encontrar ele. Mas não foi a Jezabel que encontrou ele. Quem encontrou Elias, quem encontrou Elias foi o Deus de Israel. A Bíblia diz que o Senhor entrou na caverna e disse: Elias, levanta, sacode a poeira, sai de dentro da caverna, que o que eu tenho para ti é grande demais. Vai, levanta, sai daí. Perdeu, não perdeu, meu lindo. Fica de pé, levanta. Agora, pega essa aqui, irmão. Só para nós terminar assim. Então são 12 mil pessoas acompanhando online agora, irmão. Glórias ao nome de Jesus. Escute. A Jezabel falou um negócio, tadinha, André. A Jezabel é muito louca. A Jezabel mandou dizer para Elias que ia matar Elias em 24 horas. Mas 24 horas já faz que Elias está escondido na caverna. Vou te contar um negócio. Passaram-se 24 horas. O que Jezabel tinha falado? Antes de 24 horas Elias será morto. Então pega essa, passou 24 horas e a palavra de Jezabel não se cumpriu. Elias não morreu. Vamos fazer o seguinte, para você nunca mais esquecer isso. Eu vou falar quanto tempo passou e você diz, Elias não morreu. Só para nós gravar, amém? Então bora, passou 24 horas. Então a palavra de Jezabel não tem poder sobre a vida de Elias. Então as circunstâncias não têm poder sobre você. Então as pesquisas, o que dizem, não tem poder sobre a sua casa. Só para eu entender, o que eu quero que você entenda é: os inimigos não têm poder sobre você. Passou 48 horas. Passou 72 horas. Passou um mês. E
vai passar a vida inteira, porque Elias nunca morreu. A Bíblia diz que ele foi transladado aos céus. A palavra de Jezabel nunca se cumpriu. Ei, grava! A única palavra que tem poder sobre você é a do general, é a palavra do Senhor Deus. Nenhum mal sobrevirá sobre a tua casa. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, diz o Senhor. Eu quero terminar essa manhã fazendo o que eu nasci para fazer. Eu brinco que não é minha praia pregar, mas é verdade, eu sou um evangelista. Eu nasci para o final da palavra. Eu quero te fazer uma pergunta aqui essa manhã. Eu não sei de onde você veio, eu não sei quanto tempo você está nessa igreja, eu não sei nem se talvez seja a tua primeira vez aqui, tanto para você que está na sua casa. Mas existe uma coisa que muda todos os cenários, que é quando o general assume o posto de comando. Quando nós estamos no comando, a gente está sujeito às falhas da nossa visão. Agora, quando o Senhor Deus está no comando, Ele conhece o futuro. As melhores estratégias estão nas mãos do nosso general. Meu lindo, eu não sei como você chegou aqui, mas se você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, está na hora de você tomar a decisão mais importante da sua história, de reconhecer Jesus como teu único, legítimo e suficiente Salvador. Ele é o teu general. Meu lindo, talvez a batalha foi tão difícil que você abandonou tudo e falou: eu não quero mais esse negócio. Oh lindo, Jesus te pegou. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você reconhecer: tu és o meu general. Senhor, eu errei, estou voltando arrependido. Eu quero ser teu para sempre. Tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. E lindo, vai acontecer um negócio. Quando você sair lá fora, a vida vai virar um mar de rosa. A Disney vai ser a realidade. Todos foram felizes para sempre. Não, não, não. A vida segue no mesmo ritmo, só que agora com outra perspectiva de visão. Se antes você via a vida aqui, agora você vai ver a vida assim. Porque quem tem Jesus tem visão. Quem tem Jesus tem paz no caos. Quem tem Jesus vence batalhas, vence a guerra. Quem tem Jesus consegue, entendeu? É só isso que eu quero que você saiba. Se você quer tomar essa decisão, eu vou fazer diferente. Eu quero que você levante a mão se você quer tomar essa decisão. Eu vou contar até 3. Você vai levantar a sua mão e a gente vai orar por você. Então, meu lindo, não deixa para amanhã. A dieta você deixa para amanhã, mas a salvação tem que resolver agora. Aleluia. 1, 2, ou em inglês. 1, 2, 3. Levanta a mão você que está tomando essa decisão, voltando para Jesus ou reconhecendo Ele como seu Salvador. Aonde você estiver, levante a mão bem alto. Sai do seu lugar e venha para frente. Você que está tomando essa decisão, vem, 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 vem. Vem, vamos fechar a frente aqui hoje. Vem, vem, vem. Está na hora de você reconhecer Jesus como teu Salvador. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Deixa eu fazer um negócio. A Bíblia fala, pelo menos no texto que a gente leu, que Noemi tinha uma Ruth no lado dela. Noemi tinha o quê? Uma Ruth no lado dela. Seja Ruth para alguma Noemi aqui essa manhã. Você vai olhar no olho da pessoa que está do teu lado e falar assim: você precisa tomar essa decisão. Pergunta para ela: você precisa tomar essa decisão? Você precisa voltar para Jesus hoje? Você precisa tomar a decisão de reconhecer Jesus como teu Salvador? Pergunta, pergunta. E se a pessoa falar sim, pega ela pela mão. Seja Noemi, seja Ruth na vida de uma Noemi. Traga ela para frente, isso. Faz isso. Traz ela pela mão e fala assim: então nós vamos resolver essa parada junto hoje. Estou esperando você, seja isso. Aleluia,
Aleluia. Vem, vem. Vamos orar. Talvez você não entende, mas isso é uma batalha vencida. E talvez você nem entende o que está acontecendo, mas essa batalha não foi vencida só com você aqui na frente, não. Um joelho se levanta que estava dobrado por algum de vocês. Uma batalha de oração foi vencida para que uma decisão fosse tomada. Sabe o que é isso? Batalhas e batalhas são vencidas com uma decisão como essa. Eu quero que você diga comigo palavra após palavra. Você que está tomando essa decisão, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Aplaude bem forte, igreja.